Ilustres amigos do canal, tudo bem? Dobrar o patrimônio investido pode levar de 2 a 10 anos. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As alternativas na renda fixa e na renda variável para você dobrar o seu capital. Vini Investe, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todos os seus comentários. Se você duvida, coloque aí que eu terei prazer em te ajudar. O vídeo de hoje está baseado nessa reportagem que saiu no Infomoney há algumas semanas. Dobrar o patrimônio pode levar até 10 anos. Ele não disse que são 10 anos, mas disse até 10 anos. E diz, veja as opções para acelerar a meta. A rentabilidade dos ativos é decisiva para reduzir o tempo necessário para alcançar as metas financeiras. Primeiro ponto que eu acho importante você entender. Quando estamos falando em dobrar o patrimônio, é dobrar de forma bruta. E isso a reportagem não destaca. Mas eu vou te explicar melhor. A reportagem diz assim, uma simulação feita pela Ouro Preto Investimento mostrou então como você fazer um investimento de 10 mil e ter um alcance de 20 mil. Então veja, 20 mil é bruto, sem o desconto do imposto de renda. E ela diz ainda que esse tempo pode variar de 2 anos e 7 meses, vai arredondando 2 anos e meio, no caso do ativo mais rentável, que seriam ações da Copel, renda variável, a 9 anos e 11 meses, o ativo menos rentável, caderneta de poupança. Então, segundo ponto aqui para você, que eu acho que é importantíssimo e que está aqui nessa tabela. Me desculpe, mas se você é inscrito aqui no canal e ainda investe na poupança, você está deixando dinheiro na mesa. É isso mesmo. Está tendo uma rentabilidade ruim, uma segurança igual ou um pouco menor que a do Tesouro Direto. E veja, não faz sentido você ter essa relação de risco-retorno. Então, se você está na poupança, logo, logo você precisa mudar. E aqui ele traz algumas alternativas. Por exemplo, CDB que pague 100% do CDI vai dar algo em torno de 10,40 ao ano. Com 10,40 ao ano, o seu prazo médio para dobrar o capital seria 84 meses. Essa aqui é uma opção também que não é das melhores, porque um CDB desse vai te pagar aproximadamente o Tesouro Selic. Se nós estamos falando em dobrar o capital, o que você quer é juros sobre juros. Então, o Tesouro Selic ou um CDB talvez não seja a alternativa melhor. Ela traz também um CDB a 110% do CDI. Nesse caso, já melhora bastante, porque a taxa passa para 11,44%. Com isso, o prazo cairia para 77 meses, que dividindo aqui então por 12, daria aproximadamente 6 anos e meio. Veja que esse prazo já caiu bastante em relação ao prazo da famosa caderneta de poupança. E outras opções ele vem trazendo, como uma LCI ou LCA, que pague 95% do CDI. Aqui eu preciso te dizer algo. LCI e LCA não pagam imposto de renda. Esse é o grande detalhe aqui para você entender. Então, ele está comparando um ativo aqui sem desconto de imposto de renda com outro que já tem o desconto. Traduzindo para você, eu vou fazer uma conta aqui. Veja, se nós estamos falando de uma taxa de 11,44, você divide por 100 e soma 1. Aí você vai encontrar esse valor em decimal, 1,1144. Vamos colocar aqui elevado a 6 meses, 6 anos, perdão, para você entender. Vai dar 91,53% aproximadamente. Só que tem um detalhe, você tem que tirar o imposto de renda. Como se passaram 2 anos, vai estar na alíquota menor, então seria líquido 77%. Quando nós estamos falando então dessa LCI ou LCA com essa mesma taxa 0,988, que é essa que ele está indicando aqui, vamos fazer a mesma conta, elevado, só que nesse caso nós estamos falando então sem imposto de renda,
daria aproximadamente 75%. Veja que você não chega a dobrar o capital em 6 anos. Vamos verificar em 7 anos agora. Vamos lá, colocando elevado a 7 e fazendo a mesma conta. Vai dar quanto? Ainda não deu. Então, se multiplicarmos 7 pela quantidade de meses, 84 ainda não deu. Nesse caso, realmente já está aqui descontado o imposto de renda, ou seja, não tem imposto de renda em LCI e LCA. E aí o cálculo está correto. Só que 95% do CDI numa LCI ou LCA, se você tem conta num daqueles 5 bancões, dificilmente você vai encontrar. Aliás, eu me arriscaria a dizer que é impossível. Coloca aí para mim, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa, acho muito difícil. É mais fácil você encontrar em bancos pequenos. Nesses 5 bancões, o que você vai encontrar é LCI e LCA entre 80% a 90% do CDI. E veja que nesse caso, o prazo sobe então para 104 meses. Esse é um detalhe importante. Além de falar de outras opções, eu preciso te dizer algo. Nesse caso, não foi colocado também a questão da inflação. Como assim, Vini? Vamos supor que você teve 90% de realmente rentabilidade, ou mesmo 100%, dobrando o seu capital. Qual seria a inflação estimada olhando para 10 anos? Se formos considerar o histórico, seria de 6%. Logo, se dividirmos aqui 6%, somarmos 1 e fizermos o mesmo cálculo, ou seja, elevarmos aí a 7, por exemplo, nós vamos verificar que a inflação no período vai ser em torno de 50%. Aonde é que eu quero chegar? Se nós tivermos 6% de inflação ao longo de 7 anos, aquela sua rentabilidade que você dobraria o capital, você só vai dobrar de forma nominal, porque descontada a inflação, o que você vai ganhar mesmo é 50%. Esse é um outro ponto que a reportagem não traz aqui para você. Ela traz ainda outros ativos, como por exemplo o Tesouro IPCA. Para mim aqui há um erro grave na reportagem. Qual seria o erro grave? O ponto da projeção do IPCA para períodos então um pouco maiores. Para 2029, no mínimo, ela teria que projetar aqui uma inflação de 4,5%, que é o que o mercado já está programando. Com essa inflação de 4,5% e uma taxa atual de 6,30%, você ganharia aqui 1,1108. Se elevarmos aqui essa taxa a 7 anos, você já teria dobrado então o seu capital. Em outras palavras, se multiplicarmos 7 por 12, para você saber o prazo, você vai dobrar o seu capital então, nesse caso, do IPCA, em torno de 84 meses. E não mais 90, como eles estão colocando. Por quê? Porque projetaram uma inflação muito baixa. A expectativa de inflação atual já é outra. Talvez porque a reportagem não está tão atualizada assim. Veja que no caso do IPCA 2031 foi 12,21. Se pegarmos também essa taxa, 1,1221, quanto é que você dobraria aqui o seu capital? Acredito eu que em aproximadamente 6 anos você já dobraria o seu capital de forma bruta. É isso mesmo, 99%, ou seja, de forma bruta em 6 anos. Agora, se você quer saber de forma líquida, aí você vai ter que verificar aproximadamente 7 anos. Vini, por que 7 anos? Porque você vai ganhar 123% de rentabilidade, mas quando você retirar o imposto de renda, que vai ser de 15%, isso vai cair para aproximadamente 105%. Traduzindo para você, com o pré-fixado atual, em 6 anos, com essa taxa de 12,21, você dobra o seu capital de forma bruta. De forma líquida, aproximadamente 7 anos. Por que 7 anos? Porque tem a marcação a mercado. E isso faz com que o título varie. Se essa taxa cair, provavelmente você vai dobrar o capital bem antes. Se essa taxa subir, você vai precisar levar esse título até o vencimento. E veja, nesse caso aqui, você tem ainda o IPCA, todos eles acima de 6,3%. Se você já está gostando do vídeo, dá aquele super like, porque aqui ele fala também da renda variável.
E ele cita aqui o BOVA11, ou seja, você pode investir por meio de um ETF e talvez, eu digo talvez, dobrar o seu capital com essa taxa de 13,65. Só que tem um detalhe, nós estamos olhando sempre para trás e principalmente quando falamos de renda variável, isso muda bastante. E lembrando, o BOVA11, ele é um ETF que inclui ali diversas ações para que você entenda, ele é um índice. Dobrou o capital em 65 meses e a melhor oportunidade teria sido Prio 3. E você vai entender agora porque Prio 3 foi a melhor oportunidade. É uma ação relacionada então ao mercado de petróleo. E mais do que isso, nós estamos falando de uma ação do mercado privado que realmente ela subiu bastante quando nós olhamos aqui, não no diário, mas quando nós olhamos aqui no mensal. Você vai verificar a alta desse tipo de ação. Só que eu não sei se é para o seu perfil. É renda variável. Olha como ela veio subindo e subindo de forma bem forte ao longo dos últimos anos, principalmente de 2020 para cá. Somente em 2020 para cá subiu mais de 1000%. Vou repetir para você, de março de 2020 até junho de 2024, ela saiu ali de R$ 2,87 para R$ 42. Esse realmente é o mercado de renda variável. Mas repara, quem comprou, por exemplo, dia 1º de abril, está amargando aí um prejuízo de aproximadamente 20%. É assim que funciona o mercado de renda variável. Você pode ganhar muito se souber os momentos de entrada e talvez ter prejuízos elevados se acabar comprando topo. Eu venho dizendo aqui no canal que a renda variável está começando a restabelecer um fundo, um momento apropriado para que o investidor comece a pensar sobre isso. E eu vou estar falando sobre isso no nosso clube de membros. Se você não faz parte, eu te convido, entre para o clube de membros e você vai entender um pouco melhor a esse respeito, a esse fundo que eu tracei aqui e mostrei lá para os investidores. E parece que esse fundo vai se confirmando. Se em alguns dias, talvez semanas, ele se confirmar, eu estarei retornando para a Bolsa de Valores para aproveitar um momento de médio prazo. Não é um momento de alto valor, um momento para você levar até o vencimento, mas para ganhar em alguns meses, talvez aí em no máximo um ano. Essa aqui é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Renda fixa ou renda variável para dobrar o seu capital? Escreve aí e coloca a sua dúvida. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que tenham entendido. Dobrar o capital exige tempo, paciência, para que você não tenha prejuízo no meio do caminho. Um abraço e até o próximo vídeo.